Olá, Carlota. Carlota Zanello. Zanello porquê? Antes de tudo o resto. Zanello é um apelido italiano do norte da Itália. Embora eu tenha nascido e crescido em Roma, os meus pais são do norte e, portanto, daí o nome, o Zanello. apelido, sim, exatamente. Carlota Zanello, o que é que faz uma italiana na APAV? Conte-me o que é que faz. Uma italiana, para já em Portugal, faz com que, pronto, eu trabalho na PAV agora, mas apaixonei-me para Portugal durante Erasmus. Portanto, sou daquela geração que teve a oportunidade de viajar, conhecer Lisboa. Depois, pronto, a vida, os estudos me levaram para Londres, mas sempre fiquei com esta sensação, tenho que regressar a Lisboa. E pronto, comecei a trabalhar na APAV em 2023. E eu aqui sou gestora da unidade de voluntariado da APAV e também coordenadora de um projeto de prevenção que se chama Navegar com Respeito e que atua na área da Lesíria do Tejo em 10 escolas, com alunos do segundo e terceiro ciclo, sendo que o tema do projeto é a prevenção do bullying e do ciberbullying. Portanto, a Carlota vai para as escolas da Lesíria e do Ribatejo explicar aos jovens, segundo e terceiro ciclo, não é? 10, 15 anos, 16, o que é que poderá aparecer nas redes sociais, o que é que poderá aparecer no mundo digital, quais são as melhores formas de eles se defenderem, é isso? Exatamente, ou seja, eu na verdade não explico muito para eles. Então o que é que faz? Escuto. Nós temos com cada turma 2 sessões. Portanto, começamos assim com alguns exercícios, não é, dinâmicos, sopa de letras, testes, verdadeiro ou falso, para testar ali o terreno, para ver o que é que eles sabem, não sabem. Mas a partir daí surge uma conversa, no fundo, um diálogo em que juntos vamos tentar construir aqui alguns conceitos. Portanto, as definições de bullying, de ciberbullying, várias formas de violência, ajudar também aqui a ter alguns exemplos, não é? Mas no fundo eu também estou lá junto a voluntários que também vêm comigo para dialogar com os alunos, para ouvir histórias, para responder algumas dúvidas, para construir um espaço de escuta. E eles falam? Falam. E falam muito? Depende da idade. Nós notamos que, por exemplo, os quintos, sextos anos, não é? Ainda são novos, têm aquela tendência a falar sem filtro, não é? A dizer tudo, a partilhar muito sobre as próprias experiências. Aí já a partir do sétimo, oitavo... Já tem uma autocensura? Sim, exatamente. E, portanto, é uma questão de utilizar vários instrumentos, não é? Vários exercícios, dinâmicas de grupo, até alguns exercícios que têm a ver com a arte, não é? Criamos cartazes para depois ali incentivar mais o diálogo, porque eles sim tendem a ser mais fechados. Exato. Carlota, isso é um universo de quantos jovens? O projeto em si abrange por cerca de 350 a 400 jovens entre os 10 e os 14 anos. E qual é a recepção deles à vossa chegada? Como é que eles reagiram? Curiosidade, alguns já conhecem a PAV, outros não. É muito interessante chegar em algumas aldeias, até algumas cidades muito pequenas e explicar o que é que nós fazemos. Mas pronto, a recepção é sempre de bastante curiosidade, entusiasmo, porque no fundo eles gostam de fazer atividades diferentes, de ter pessoas de fora. Depois eles sempre perguntam, mas você é de onde? Ficam com aquela dúvida. E, portanto, e a Carlota conta a sua história, fala de Itália e assim também acaba por seduzir e trazer os jovens à conversa. Exatamente, porque nessa região a sociedade está a mudar de forma muito rápida, uma região em que há muita agricultura, indústria ligada à produção de comida, etc. E, portanto, aquilo atrai muitas pessoas também de fora. E não é sempre fácil gerir esta convivência. As diferenças. E, portanto, eu utilizo o meu ser italiana e até ter tido experiência em Londres para lhe dizer, olha, mas falar mais do que um idioma é fixe.
porque eles próprios, pronto, têm alguns alunos ali que vêm de outros países e pronto, o fato de ainda não estar a falar português bem, por vezes é percebido como um menos, enquanto eu tento ver o outro lado, não é? Eles se calhar falam outros idiomas também e isto é giro, é fixe, podem perguntar. Ou seja, a Carlota faz com que os jovens se aproximem através da sua construção do mundo e da experiência do seu mundo, não é? Traz o seu mundo e o mundo que tem na sua cabeça para aqueles jovens que vivem num mundo mais pequenino. Exatamente. Agora, esses jovens reconhecem neles vitimização, processos de vitimização. Como é que depois essa consciência de terem sido vítimas, de passarem ou não por processos de vitimização, lhes chega a si? Como é que eles lhe contam? Por vezes de forma muito direta, ou seja, nós tratamos questões de bullying e de ciberbullying. Portanto, há vezes em que os jovens abrem-se, partilham. Eu fui vítima de bullying durante estes anos por conta do meu aspecto, ou do meu apelido, ou da minha nacionalidade. Portanto, por vezes são muito abertos sobre isto. Outras vezes nós temos que ler a linguagem do corpo, não é? A atitude. E nós até temos que ter alguma atenção, porque sabemos que os temas que tratamos nas sessões de sensibilização podem ali causar alguma reação. E, portanto, sempre articulamos com os professores, que também estão na sala, né? Para eventualmente, não é, ir lá falar com o aluno, com a aluna, às vezes até ter uma pequena pausa, porque se por um lado é muito positivo estar a falar sobre alguns temas ligados à violência, à prevenção, ao bullying, por outro sabemos que pronto, pode haver ali alguma reação. E alguma tensão? Sim. Fala-me nos jovens estrangeiros. Esses são as principais vítimas? Sim e não. Ou seja, como eu sempre digo, a violência ela não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Nem sexo. Exatamente. Por vezes há essa ideia que em escolas públicas ou em áreas mais vulneráveis do ponto de vista social haja mais violência, mas isto também não é verdade, porque depois existem situações em escolas muito ricas e até privadas em que a violência tem formas diferentes, calhar mais online ou pronto, mais ligada ao estatuto e aquela atitude de não dizer nada, de não partilhar nada. Portanto, sim, a violência não tem fronteiras. É claro que os alunos estrangeiros podem ser alvo de comentários, exclusão social e temos que ter isto em conta, porque há ainda um caminho muito longo a fazer para chegar a uma verdadeira integração. E isto também, por vezes, por falta de recursos, não há suficientes mediadores interculturais. Há ainda uma abordagem muito fechada em termos de utilizar, por exemplo, intérpretes. Ou falas português ou não falas. Exatamente. E, portanto, ali a escuta, que é um dos elementos fundamentais, não é, da prevenção, ouvir o que é que um jovem tem para dizer, por vezes não existe porque aquele jovem não consegue se expressar. A escola acaba por ser o reflexo da sociedade. O que é que encontrou nessas escolas? Encontrou muitos fenómenos de bullying e de ciberbullying? Cada escola é diferente. Eu acho que aquilo tem muito a ver com a direção, com a abordagem que cada escola tem. O papel do professor é essencial. E da direção e também dos outros profissionais que trabalham na escola. Nós também dinamizamos ações de sensibilização para os auxiliares de educação, os professores, porque aquilo depois é uma abordagem que tem que ser holística e, portanto, tivemos experiências muito boas, experiências menos boas em termos de respostas, não é? Se há uma situação de bullying, o que é que se faz? Há escolas que têm uma estrutura para que aquilo depois seja olhado de várias formas, não é? Reuniões com os alunos, com os pais, com os psicólogos. E há outras escolas que têm uma tendência a deixar aquilo um pouco assim, mas no fundo é normal, são crianças. São crianças, sim, e é normal. Portanto, e aí cria-se uma espécie de tabu, não se fala. Sim, ou se aceita.
Ou aceita-se? Exatamente. E o que é mais frequente encontrar? Eu devo dizer que de 10 escolas é realmente uma mistura. Há exemplos muito incríveis, até em lugares, não é, que para nós podem ser remotos, de integração, de diálogo, de respostas baseadas no trabalho em rede, e há outras experiências em que ainda há muito trabalho para fazer, mas aí a importância da PAV é deixar ali uma semente, não é, uma ideia, um folheto, e depois daí constrói-se. Eu acho que a importância desses projetos é esta. Onde há menos, podemos chegar e criar. Exatamente. Agora, gostava de falar consigo sobre o voluntariado, partindo até da experiência que viveu em Londres. O que é que falta ao voluntariado no nosso país? Vontade? Eu acho que há um pouco de preconceito, ou seja, todas as pessoas com quem eu falo sobre o voluntariado me perguntam: mas os voluntários não recebem nada em troca, é trabalho gratuito. E eu tento lá explicar que não é, ou seja, se calhar falta um pouco desta tradição do voluntariado como exercício de cidadania. Ou seja, quando eu trabalhava em Londres, aprendia imenso. Havia umas voluntárias que tinham viajado pelo mundo inteiro, trabalhado em várias funções, em várias áreas, e depois, prestavam um serviço à comunidade como algo que faz parte da vida e como algo que ajuda a continuar a aprender sobre o mundo, sobre as pessoas. É um dar e receber. Exatamente. Dá-se a experiência, o que se tem de experiência, e recebe-se a experiência dos outros. Sim, isto aqui existe porque a nível comunitário observa-se muito voluntariado, seja nos centros comunitários, nas igrejas, nos escuteiros. Portanto, não é algo que não existe, mas se calhar ainda falta mais, não é? E também por parte das empresas, esse é um ponto importante. Seja no Reino Unido, se a pessoa chegar a um gestor, um gerente, um manager, a dizer: olha, eu gostava de tirar 2 ou 4 horas semanalmente ou quinzenalmente para fazer voluntariado, aquilo era uma mais-valia, porque um gestor inteligente pensava: olha, aquela pessoa vai lá fora até aprender mais coisas, mais capacidades e traz isto de volta. Aqui isto ainda tem que se ver um pouco. É visto como fazer voluntariado. É para passar o tempo. Para passar o tempo. E para não estar aqui a trabalhar. Exatamente. E Carlota, como é que se desafiam as pessoas a serem voluntárias? Qual é o atrativo? É receber, e dar e receber. Mas quais são os argumentos que a Carlota dá às pessoas para servirem o outro, para se darem ao outro? Porque é uma ação de generosidade. As pessoas têm que se entregar. Nós recebemos aqui muitas candidaturas, por exemplo, de estudantes que querem adquirir competências e tudo mais, mas o que falta é uma consciência do fato que o voluntariado é para a vida. É algo que pode nos dar uma comunidade, que pode nos dar conhecimento de um círculo de pessoas que são interessantes. É um meio em que se conhecem culturas diferentes. E então é mais por aí, ou seja, tentar convencer no sentido de fazer coisas diferentes, contribuir, adquirir algumas capacidades que vamos levar ao longo da vida. E acho também que neste mundo ainda muito capitalista, muito baseado sobre, não é, o dinheiro e tudo mais, a importância das ações gratuitas e não como algo que é dado assim, sem sentido, mas por vezes o que é bom, o que é significativo não tem preço. E, portanto, ouvir uma pessoa vulnerável durante umas 2 horas realmente pode valer tanto para aquela pessoa como para quem está a ouvir. E acho que é nesse sentido que temos que trabalhar. Como um momento até de, se acalmar, não correr, dedicar um tempo ao outro. E são estes os argumentos que eu tento desenvolver aqui com as pessoas. Portanto, é um processo também de humanização. Também de autoconhecimento. É uma forma... Há uma voluntária aqui que adoro. Ela está aqui há muitos anos. Ela também viajou o mundo inteiro. Ela sempre diz: eu fico humilde quando venho aqui. É um exercício que me ajuda
a perceber que, pronto, podem existir vários problemas na vida, altos e baixos, etc. Mas é um exercício de me acalmar, de ser humilde. E achei esse comentário muito, muito incrível, muito significativo. É descer ao outro e perceber que há situações muito piores do que as que vivemos ontem ou hoje connosco. Exatamente, isso não é para diminuir a vida de ninguém, mas de facto acho que por vezes é necessário ter aqui um contato com uma realidade que ainda é muito escondida aos olhares Da sociedade. E é uma realidade presente. E quanto mais as pessoas são sensibilizadas, quanto pode haver mudança. Não é sempre do que, pronto, se for para esperar para os políticos fazer alguma coisa. E com isso não é falta de fé, mas realmente também a mudança tem que vir das Cada pessoas. um de nós. Sim, sim, sim. Ora, aqui está uma oportunidade para as pessoas poderem mudar alguma coisa, tornarem-se voluntárias. O que existe também é uma aprendizagem. O que é essencial nessa aprendizagem de ser voluntário? Carlota, o que é essencial? Nós acolhemos pessoas de todas as idades, todos os backgrounds, todas as culturas. O que é essencial aqui é ser capazes de ouvir, de escutar, sem julgamento. E isto parece simples, mas não é. Porque nós naturalmente temos ali algumas estrutura, não é? Psíquica, comportamental. Portanto, ouvir sem julgamento. E no fundo eu acho que é isto. E mais do que isso, uma coisa muito importante é perceber que como voluntários não temos que resolver tudo. Sempre há uma pessoa com quem nós falamos, um supervisor, alguém que vai nos orientar. Há um percurso de formação também muito interessante e contínuo. E, portanto, precisamos de vontade de ouvir, de aprender e pronto, de ter um compromisso, no fundo, não é? E perceber também que se um dia não estamos, por alguma razão, bem dispostos ou queremos até mudar modalidade de voluntariado, sempre dá para fazer uma coisa diferente, não é? Não é só no apoio às vítimas, nós temos voluntários que nos ajudam em outras áreas, no marketing, na comunicação, na avaliação de projetos, na área da logística. Portanto, há espaço para todos. E sejam todos bem-vindos aqui à Pava. Carlota Zanello, muito obrigada. E que sejamos todos, que aprendamos todos a ser humildes. O princípio, se calhar, número 1 para ser voluntário. Obrigada, Carlota. Muito obrigada.